Vamos entender o que muda com esse novo plano diretor. Por essa razão, nós conversamos a partir de agora com o docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, Fernando de Melo Franco, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço e boa noite a todos os espectadores e espectadoras. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, alguns pontos para tratarmos, mas para começar, revisão do plano diretor aprovada com ampla maioria na Câmara Municipal, 44 votos favoráveis e 11 contrários. O relator acabou acatando algumas mudanças, sugestões, né? Houve mudanças, então, daquele primeiro texto para aquele que foi aprovado. Em linhas gerais, o que o senhor achou desse texto substitutivo que foi aprovado? Há mais pontos positivos ou mais pontos negativos? Olha, a aprovação da revisão do plano diretor, como ela foi feita, é bastante nociva para a cidade de São Paulo. É uma triste notícia para todos nós. E é muito nociva em vários aspectos, tanto do ponto de vista urbanístico, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista do adiamento de um projeto de futuro muito importante para todos nós, em função de todas as crises que mundialmente todas as cidades estão vivendo. Agora, um dos pontos mais importantes é justamente a defesa do adensamento da cidade naqueles chamados eixos de transporte, né? Ficou definido que prédios mais altos podem ser construídos num raio de até 700 metros das estações de trem e metrô. Atualmente, vigora um limite de 600 metros, mas inicialmente eles defendiam um raio maior, de 1.000 metros. Dependendo da metragem, esses prédios poderão ter vagas de garagens. Até uma parlamentar chegou a destacar que prédios maiores poderão ter várias vagas de garagem, mesmo nos eixos de transporte. O que o senhor achou dessa nova regra? Houve muitas críticas de que a Câmara Municipal privilegiou quem tem carro, até mesmo nos eixos de transporte. Foi isso? Entre outras coisas, mais uma vez a gente continua privilegiando o carro em detrimento de todas as outras dimensões da vida e de todos os espaços que nós utilizamos e não os nossos carros, né? Eu acho que eu pago mais de PVA do que de PTU, o que não deixa de ser uma distorção. Mas a questão é que toda essa discussão está sendo muito mal conduzida, porque fala-se de adensamento. Adensamento é muito desejável, isso otimiza o custo de expansão, de infraestrutura, otimiza tempo de deslocamento, aproxima as pessoas de serviços urbanos, isso é muito bom. Só que a gente está falando do adensamento populacional, né? A quantidade de pessoas morando sobre um certo território, uma certa área da cidade. E o que esse plano faz? Ele aumenta a densidade construtiva, que é o volume de metros quadrados construídos, não necessariamente habitados, sobre unidades de terreno. Eles estão, com essas medidas, ampliando a área passível de verticalização da cidade de uma maneira muito expressiva. A gente está terminando agora uma pesquisa, fechando os números, mas aparentemente está sendo liberado 35 vezes o que é o consumo anual do mercado imobiliário e 4 vezes o déficit habitacional estimado pela cidade. Então, a gente está transformando os nossos bairros, a gente está verticalizando, tirando aeração, tirando ventilação, transformando a urbanidade, a memória de todos os nossos bairros para um volume de construção que não se justifica porque não há demanda para tudo isso que está sendo estimado. Isso é muito grave porque a gente queria uma cidade melhor, uma cidade mais justa, socioambientalmente falando, e não uma cidade que apenas prioriza uma das suas dimensões, que é justamente a dimensão do mercado imobiliário. Agora, professor, você chegou nessa resposta a mencionar justamente essa autorização para aumentar o potencial construtivo e tem, inclusive, essa questão que envolve o miolo dos bairros, né? Essa revisão do plano diretor autorizou a ampliação desse coeficiente para 3 vezes o tamanho do terreno. Atualmente é possível você construir
2 vezes o valor do terreno. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, o que isso pode representar na prática e como essa medida deve impactar esses bairros residenciais, ruas de casas. Ele deve prejudicar, por exemplo, a incidência de sol. Queria que o senhor trouxesse informações de qual deve ser o impacto. Quando a gente fala no aumento de 3 vezes o tamanho do terreno, isso quer dizer que um prédio que originalmente teria autorização para ter, sei lá, 12 andares, ele poderá ter, com a nova regra, 16, então 1/3 a mais, é isso? 50% a mais, né? 2 para 3 sai de 2 para 1, que é 50% a mais de 2. Portanto, a gente duplica toda a área construída, duplica toda o volume de automóveis previsto para as áreas de miolo de bairro, que são áreas mais distantes de transporte, mas é presumível que as pessoas tenham o transporte individual motorizado como transporte principal. Mas o que estava sendo proposto era uma certa diferenciação, era colocar pessoas que priorizam o transporte público porque vem nisso um valor ou porque não tem dinheiro para adquirir automóvel, que morassem em maior proximidade das áreas de oferta de transporte público e que deixasse bairros mais diversos, dentro dessas características, como lugares de maior remanso, lugares de maior tranquilidade. Dessa forma, a cidade vai ser praticamente homogênea na sua verticalização e no seu adensamento. Isso é bom, que a diversidade seria um valor. Mas o que é mais complicado é que há inúmeros estudos feitos desde a aprovação do Plano Diretor em 2014, tanto pela Prefeitura quanto pelas universidades, por órgãos de pesquisa, institutos de pesquisa, e nenhuma dessas pesquisas que vêm sendo feitas, discutidas, debatidas, publicadas, está trazendo evidências que mostram que o que esse substitutivo, o que essa revisão propôs é positivo, né? Então, o que é bastante dramático é que, de certa forma, a Câmara Municipal de São Paulo está aprovando uma lei à revelia de toda a ciência, à revelia de todo o conhecimento de um amplo quadro técnico, muito especializado, e que é em quem a gente confia para pensar as questões urbanísticas. Então, a gente está vivendo um processo de recusa das evidências, de recusa da ciência e, de certa forma, de recusa de um processo democrático que presente os desejos da maior parte da população e não apenas de um grupo de políticos e de um grupo de um setor econômico. Agora, professor, para encerrar, eu pude acompanhar que pelo menos parte dos vereadores enalteceram a decisão e defenderam que tratou-se de um processo transparente, porque eles defendem que várias audiências públicas foram realizadas, eles coletaram muitas sugestões por parte de arquitetos, urbanistas, representantes da sociedade civil, pois bem, e tentaram, na medida do possível, contemplar parte desses grupos e dessas reivindicações. Na avaliação do senhor, o que era importante ter sido analisado, votado ou alterado no plano diretor e não foi? Bom, por exemplo, a questão do atendimento do direito à moradia, um dos principais problemas da cidade de São Paulo. Temos aí 1/3 da população morando em condições subnormais, como se diz, ou ainda a questão ambiental. A gente está há um ano discutindo a revisão do plano diretor e ninguém falou de como a cidade pode enfrentar a crise climática, a emergência climática, né? A gente apenas ficou falando sobre a altura dos edifícios, a gente ficou falando sobre a produção imobiliária, inclusive uma produção que está sobredimensionada porque não há demanda, segundo próprias pesquisas do mercado imobiliário, para esse volume de produção que está sendo pensado. E o que também é bastante grave é que há, dentro da revisão aprovada, um mecanismo que permite que, na próxima etapa que virá, que será a revisão do zoneamento, haja um poder discricionário
para que se avalie lote por lote de certas áreas da cidade a possibilidade de mudança dos parâmetros urbanísticos ou não. Bom, isso gera uma brecha muito pouco republicana que cria uma total perda de controle da política urbana por parte do Executivo e coloca dentro da Câmara a possibilidade de ficar discricionariamente definindo os rumos de certas zonas da cidade. Isso não é positivo, definitivamente. A gente vai seguir em contato com o Fernando de Mello Franco, professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, a quem eu agradeço demais pela gentileza de nos atender aqui no Fast News. Professor, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.